Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! Um projeto trabalha para tirar moradores de rua da cidade de São Paulo da invisibilidade. A organização, que já existe há 11 anos, busca ajudar as pessoas a sair das ruas. O objetivo do coletivo, que conta com cerca de 2.000 voluntários, é mudar o pensamento da população sobre aqueles que vivem em situação de rua. A ideia corrente é a de que se trata de vagabundos ou de gente que não quer trabalhar, mas a realidade é bem diferente. Em geral, são pessoas que não tiveram uma estrutura familiar ou sofreram uma perda muito grande. Algumas não tiveram uma rede de apoio que pudesse dar a elas uma nova oportunidade. A São Paulo Invisível promove suas ações nas ruas todas as terças, quartas e quintas-feiras e convoca de 30 a 30 voluntários em cada um desses dias. Para viabilizar sua atividade, conta com empresas patrocinadoras e doações de pessoas físicas feitas pelas redes sociais. A ONG tem autorização da Prefeitura para atuar no Largo São Bento, na Praça Marechal Deodoro e no Terminal Tietê. Uma engenheira que é voluntária da organização há 2 anos e meio, mas desenvolve trabalhos de assistência social há mais de 20 anos. Frequenta todas as semanas os grupos de apoio às pessoas em que moram na rua. É uma voluntária líder e auxilia seus colegas nas atividades de distribuição, escuta e organização de filas. Só neste inverno foram produzidos 1.000 moletons para doação. Além disso, a São Paulo Invisível promove cursos de capacitação em sua sede. Atualmente, há um programa dedicado a mulheres socialmente vulneráveis que estão sendo formadas para se tornarem manicures. Outro curso realizado foi o de gastronomia invisível para capacitar pessoas para trabalharem em bares e restaurantes. E olha só, mais de 1.500 pessoas já foram captadas e detidas pelo sistema de vigilância das ruas de São Paulo, que usa a inteligência artificial. Quando os paulistanos saem de casa, são monitorados por nada menos do que 30.000 câmeras. No canto esquerdo do telão pisca o aviso de identificação. O rosto de um foragido foi capturado pelas câmeras do Smart Sampa. A partir disso, uma equipe faz a triagem do caso e repassa para os guardas civis nas ruas. Quem estiver mais próximo corre para fazer a prisão. Até agora, pelo menos 1.600 foragidos foram detidos com a ajuda das câmeras de inteligência artificial anticrime da Prefeitura de São Paulo. Em um prédio no centro da cidade, na rua 15 de novembro, fica o comando da patrulha virtual, com cerca de 31.000 câmeras. A maioria dos equipamentos foram cedidos pelo consórcio firmado pela Prefeitura e o restante de parceiros privados. A meta é atingir 40.000 filmadoras ainda este ano. 8 meses após o início da operação, o Smart Sampa se tornou uma das principais bandeiras do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O investimento mensal gira em torno de 10 milhões de reais. Os bairros Brás e Bom Retiro estão entre os líderes de prisões. A gestão colocou um painel em frente ao prédio da Central, o Prisômetro, para atualizar o balanço na cidade. Houve mais de 3.000 presos em flagrante. Predominam prisões por roubo e tráfico de drogas. A junção de câmeras e IA ganharam um papel cada vez maior na segurança pública, tanto no patrulhamento quanto na inteligência investigativa. Porém, o monitoramento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania apontou que não houve uma redução significativa de roubos, furtos e homicídios em São Paulo, após a instalação do Smart Sampa. A Prefeitura contestou a metodologia usada pelo SESEC e disse que as câmeras ajudam nas investigações e já diminuíram esses casos. Entre outras críticas ao modelo, estão identificações imprecisas e o risco de violação à privacidade. Algumas cidades norte-americanas, como Baltimore e São Francisco, até aboliram o uso de reconhecimento facial por órgãos públicos. O Smart Sampa levou 2 anos para ser implementado. O Ministério Público Estadual foi uma das entidades que mais questionou o projeto. Até agora, 23 pessoas foram levadas a delegacias após o erro de reconhecimento facial. Uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu 16 integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar condomínios. São cumpridos 68 mandados judiciais em 5 cidades. Agentes da Polícia Civil saíram às ruas de São Paulo para cumprir 17 mandados de prisão
e 51 de busca e apreensão em ação que investiga a suspeita de roubar condomínios de alto padrão. Os criminosos usavam máscaras, luvas, silicone na ponta dos dedos e carros blindados com placas clonadas para praticar os crimes. A operação, batizada de Shalom, acontece na capital e em outras 5 cidades: Diadema, Cotia, Guarulhos, Osasco e Jundiaí. A polícia afirma que o grupo era bem estruturado e tinha ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. As investigações começaram no dia 13 de maio, após a invasão de alguns condomínios no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo. Um grupo de 10 criminosos entrou nos prédios usando carros similares aos de moradores e placas clonadas. Depois que um carro entrou, eles renderam funcionários e moradores e liberaram a entrada de outros veículos da quadrilha para fazer arrastão em 6 apartamentos. Segundo a polícia, na véspera do assalto, 3 homens que fazem parte da quadrilha foram até o prédio e cortaram os cabos de internet para inviabilizar o sistema de monitoramento e controle da portaria. O Brasil tem 32 mil pessoas usando tornozeleira eletrônica, um mecanismo da justiça brasileira já conhecido, que recebeu maior atenção no mês passado com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. A tornozeleira eletrônica é uma alternativa à sentença definitiva. Enquanto uma pessoa aguarda o resultado do julgamento e não inspira confiança na justiça, pode ser colocada em prisão domiciliar e usar a tornozeleira, além de cumprir outras medidas cautelares, como não usar rede social e ter horário para sair de casa. É o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi tomada no mês passado. No caso de pessoas já condenadas, a prisão domiciliar é menos utilizada e costuma ser concedida de modo humanitário para quem tem problemas de saúde ou idade avançada, como aconteceu no caso do também ex-presidente Fernando Collor. No sistema prisional brasileiro, 235 mil pessoas estão detidas provisoriamente ou cumprindo pena fora de unidades prisionais. Assim como o Bolsonaro, das 235 mil pessoas, 32 mil estão em prisão domiciliar, outras em regime semiaberto ou aberto, o que obriga o comparecimento ao fórum, além de comunicar mudanças de endereços. Ao contrário da prisão domiciliar, que não pode sair de casa ou deverá ficar dentro de um determinado raio e permanecer ali. No caso de Jair Bolsonaro, o ministro do STF entendeu que o ex-presidente tentou atrapalhar o andamento das investigações da trama golpista de 8 de janeiro de 2023, e também por considerar que ele atuou em conjunto com o filho Eduardo em ações para instigar sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil. O objetivo da tornozeleira eletrônica é a ressocialização do detento, dando a ele a oportunidade de trabalhar e conviver socialmente, mas também é um alívio para o sistema carcerário brasileiro. E olha só, a Meta, que é dona do aplicativo WhatsApp, está derrubando milhões de contas no mundo inteiro. Depois de investigações, ficou provado que estão vinculadas a centros golpistas. O WhatsApp cancelou 6.800.000 contas vinculadas a golpistas em todo o mundo no primeiro semestre desse ano, segundo a Meta. Muitas das contas estavam vinculadas a centros organizados de criminosos em países do Sudeste Asiático. Segundo a Meta, esses centros frequentemente utilizavam o trabalho forçado em suas operações. O WhatsApp está implementando novas medidas antigolpes para alertar o usuário sobre possíveis atividades fraudulentas, como a adição de usuários em grupos por alguém que não está na sua lista de contatos. Uma tática cada vez mais comum entre golpistas envolvendo sequestro de contas do WhatsApp ou também adicionando usuários a grupos que promovem esquemas falsos de investimentos, entre outros golpes. Em um dos casos detectados, o WhatsApp trabalhou com a Meta e OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para interromper golpes vinculados a um grupo criminoso do Camboja, que oferecia dinheiro em troca de curtidas em postagens nas redes sociais para promover um esquema de pirâmide falso de aluguel de scooters. Segundo a Meta, centro de criminosos que roubam bilhões de dólares enganando as pessoas com golpes operando a partir de países do Sudeste Asiático, como Myanmar, Camboja e Tailândia. Esses centros também são conhecidos
por recrutar pessoas que são forçadas a aplicarem esses golpes. As autoridades da região têm alertado as pessoas para que fiquem atentas a possíveis fraudes e utilizem medidas antigolpe, como o recurso de verificação em 2 etapas do WhatsApp, para ajudar a proteger suas contas contra sequestros. Em Singapura, a polícia também alertou usuários para que fiquem atentos às quaisquer solicitações incomuns recebidas em aplicativos de mensagens. Na zona leste de São Paulo, uma escola foi furtada incríveis 10 vezes em um curto período de 2 meses. Para o bandido, foi muito fácil entrar no local. Difícil está sendo localizar e capturar o criminoso. Acompanhe na reportagem. Durante a madrugada, sem ninguém por perto, o ladrão entrou em cena mais uma vez. Invadiu a escola, roubou parte da fiação do local e foi embora. Uma cena que se repetiu 10 vezes nos últimos 2 meses. O furto aconteceu na Escola Municipal de Ensino Infantil Marcílio Dias, na Moca, zona leste de São Paulo, onde centenas de alunos foram prejudicados, principalmente pela falta de energia. E foi assim, mesmo no escuro, que alguns alunos continuaram tendo aulas. Para os pais, que são tão prejudicados quanto os alunos e que já não sabem mais o que fazer, o jeito foi se unir. E com placas e cartazes, eles tentam dar voz à sua indignação. O roubo de fios e cabos elétricos tem se tornado uma ameaça à segurança pública nos últimos anos. Os materiais roubados no Brasil vão para ferros velhos clandestinos, onde são queimados para a extração do cobre. Só no ano passado, mais de 26 milhões de reais foram gastos em trocas de cabos furtados. Por isso, mais de 400 assinaturas foram colhidas pelo Conselho de Pais solicitando segurança na escola. E com essas ações, eles buscam alguma resposta da segurança pública. E nós, o grupo de pais, estamos fazendo todos esses protestos, cartazes, conversando com os outros pais, aumentando o nosso grupo. Criamos um grupo, colocamos plaquinhas com QR Code do grupo de pais lá pela escola. Tiveram salas que ficaram totalmente depredadas. Uma sala não conseguiu ter aula na semana passada, a semana inteira, porque não conseguiu reorganizar a sala. Então, assim, são muitas famílias prejudicadas. Com a energia restabelecida na escola, o cronograma das atividades pedagógicas segue sem mudanças. Já a polícia continua em busca do criminoso e, para os pais, fica o desejo de que a rotina finalmente volte ao normal. E aumentou a desigualdade no acesso às creches no Brasil. Na fila para fazer inscrição, quem passa na frente são mães e pais com um pouco mais de recursos. Os pobres sempre têm que esperar o ano que vem. Segundo um levantamento do Todos pela Educação, com base em dados do PNAD Contínua e do Censo Escolar, mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos estão fora da creche do país por falta de acesso. O problema atinge, sobretudo, famílias de baixa renda, já que quanto menor o poder aquisitivo, maior a dificuldade para conseguir uma vaga. Embora a educação infantil nessa faixa etária não seja obrigatória, especialistas alertam que a ausência dessa etapa compromete tanto a renda familiar, já que impede pais e mães de trabalharem em tempo integral, quanto o desenvolvimento das crianças. Pesquisas indicam que frequentar a creche aumenta as chances de sucesso escolar, enquanto a falta dessa experiência inicial pode gerar atrasos no aprendizado e dificuldades na alfabetização. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o decreto que institui a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, coordenada pelo Ministério da Educação. A proposta prevê ações conjuntas de diferentes áreas do governo para reunir dados sobre crianças de 0 a 6 anos e aprimorar políticas públicas. No Congresso, também está em debate a definição de novas metas para o Plano Nacional de Educação, que orientará as ações do setor nos próximos 10 anos. A proposta é ampliar a meta de matrícula para 60% das crianças de até 3 anos. Atualmente, o índice está em 41%, abaixo da meta anterior, de 50%. Para especialistas, é essencial que o poder público faça um mapeamento mais preciso da demanda, garantindo a distribuição equilibrada das vagas e priorizando bairros mais afetados e regiões com maior vulnerabilidade social. E agora vamos ver uma história trágica. Um bebê de 1 ano morreu afogado ao cair na piscina da casa onde morava. O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Vamos ver os detalhes com Wellington Pael.
Bebê de 1 ano morreu no sábado após se afogar em uma piscina da casa onde morava, no bairro Sitioca Bela Vista, aqui em Dourados. A criança estava em casa acompanhada dos pais. A menina brincava em um quarto de brinquedos, mas deixou o cômodo sozinha em certo momento. A criança, então, atravessou todo o quintal da residência e caiu na piscina. Quando a mãe percebeu a ausência da filha, passou a procurá-la e encontrou dentro da água. O pai da bebê tentou reanimá-la e a levou até a UPA, a unidade de pronto atendimento, com a ajuda de um vizinho. Mas, infelizmente, a menina não resistiu e morreu. A Polícia Civil foi acionada e passou a investigar o caso, que foi registrado como morte por afogamento. A criança foi sepultada na manhã de domingo no cemitério municipal aqui em Dourados. Na capital do estado, Campo Grande, no mês passado, um bebê de 1 ano também morreu após se afogar no quintal de casa. Mas, neste caso, ele caiu em um balde com cerca de 15 centímetros de água. O irmão de 11 anos foi quem retirou o bebê de dentro do balde. A mãe das crianças não estava em casa no momento, mas o pai dormia e foi acordado pelo menino, que assistia televisão com as irmãs de 8 e 7 anos. O caso aconteceu no bairro Jardim das Macaúbas no dia 22 do mês passado. Em maio, também na capital, uma menina de 2 anos morreu afogada na piscina de casa, onde morava com a família, no bairro Monte Castelo. Os pais sentiram falta da criança e começaram então a procurar pela residência. Cerca de meia hora depois, a irmã mais velha, de 11 anos, encontrou a menina boiando na piscina. Esses casos reforçam a importância de que crianças devem estar sempre sob supervisão constante de um adulto responsável. Em caso de afogamento, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. E você vai ver a seguir: exportação de ovos disparou no Brasil. E ainda, CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Nós voltamos já. O Hospital Universitário da Universidade Federal de Dourados, em Mato Grosso do Sul, reforça a importância da amamentação com foco em redes de apoio e sustentabilidade, em alusão ao Agosto Dourado. O aleitamento materno é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e o desenvolvimento adequado de bebês. O leite fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento, além de oferecer proteção contra doenças. Rico em anticorpos, o leite da mãe fortalece o sistema imunológico da criança, reduzindo os riscos de infecções respiratórias, diarreia e outras enfermidades comuns nos primeiros anos de vida. No entanto, mesmo com tantos benefícios comprovados, a prática da amamentação ainda enfrenta desafios. Falta de informação, preconceito, dificuldades no retorno ao trabalho e a ausência de apoio adequado nos serviços de saúde e nas famílias são barreiras comuns. Por isso, campanhas como o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, são essenciais para conscientizar a sociedade e proteger esse direito de mães e bebês. É uma questão de conscientização mesmo, né, para as pessoas entenderem que o aleitamento materno ele é algo natural e que, como o Ministério da Saúde ele fala, a gente precisa amamentar o bebê até os 6 meses de forma exclusiva, depois continuar até 2 anos ou mais junto com outros alimentos saudáveis. E isso é bom para a sociedade, isso é bom para o bebê, né, porque a gente vai ter crianças mais fortes, crianças mais inteligentes, e isso é bom para o planeta também. O aleitamento materno é bom até para as condições de saúde mental, né? Bebês que mamaram no peito, eles têm menos probabilidade de desenvolver doenças como a esquizofrenia. Isso a gente está falando apenas de um aspecto, mas a gente sabe como ele é importante em todos os aspectos da vida, né? Crianças que mamam no peito serão crianças e adultos mais saudáveis. Unidades de saúde que integram a rede EBSER, como o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, fazem parte da mobilização nacional pelo Agosto Dourado. O Hospital Universitário mantém o banco de leite humano com serviço de coleta, processamento e distribuição para recém-nascidos internados na unidade, especialmente prematuros,
que precisam de leite para sobreviver e se desenvolver. Nós trabalhamos 24 horas dentro do banco de leite, sempre as primeiras 12 horas a gente tem a ajuda de colaboradores, as outras 12 horas as mães aprendem a frequentar o banco de leite e elas estão aqui utilizando. Geralmente, essa população são as mães com os bebês internados na UTI e na UI. E também trabalhamos as doações de leite humano, que são as mães externas, que estão em suas casas, tem leite excedente e ela pode ser uma doadora em potencial. A gente também trabalha esse aspecto. O leite materno doado ajuda a salvar vidas, especialmente de bebês prematuros e de baixo peso, que são mais vulneráveis a infecções e outras complicações. Toda mulher saudável que esteja amamentando e que não esteja utilizando medicamentos que interfiram na amamentação pode doar. Pode entrar em contato com o banco de leite pelo 3410 3002 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp no 9102 4146. Faz o contato, a gente agenda uma visita, vai até a doadora, faz o cadastro, as orientações, leva o material e na sequência a gente vai buscar leite uma vez por dia. A gente faz toda essa grande Dourados aqui. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano estabelece normas técnicas para a pasteurização do leite materno, visando padronizar os procedimentos e garantir a qualidade do leite oferecido aos bebês. O leite materno, para ele ser repassado para outros bebês, ele tem que passar por todo um processo, a gente chama de processo de pasteurização. Então, é muito cuidadoso esse processo. E muitas vezes nem tudo que a gente coleta é tudo que a gente vai ter disponível para os bebês, porque a gente tem uma perda, né, desse volume quando a gente passa pelos processos e ele tem algum problema que não pode entrar, né, para o volume final. Durante a qualidade e excelência do leite humano, lembrando que o Brasil ele é top 10, né, de qualidade de leite humano. A Índia passou a ser um país visado por autoridades e empresários brasileiros, depois do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ali está o maior mercado consumidor do mundo, que, aliás, também foi punido com uma tarifa de 50%. Essa comitiva é composta por autoridades e empresários de Mato Grosso do Sul. O grupo, que essa semana vai para Singapura e Japão, começou a missão internacional para a Ásia pelo país mais populoso do planeta, a Índia. O objetivo é apresentar o potencial produtivo do estado e a rota bioceânica. Estivemos hoje na Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos e que tem uma série de novas empresas cuja perspectiva está muito alinhada com a demanda do Brasil, em especial Mato Grosso do Sul, e pudemos apresentar a rota bioceânica também, importantíssima, eles ficaram impressionados com a possibilidade que se avizinha de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, e sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para o nosso estado. Uma visita governamental também, né? Visitamos o governador de Maharashtra, aqui a capital Mumbai, e o governador Radhakrishnan, sem dúvida nenhuma, extremamente atento, né, a todo o potencial que o Mato Grosso do Sul tem e complementariedade também com essa província e com a Índia. O objetivo é exatamente esse, avançar, né, nas discussões que envolvem o desenvolvimento do nosso estado. Na mesa, desde a manhã, importantes projetos foram apresentados. E daqui a pouco vamos nos reunir aí com mais empresários aqui de Mumbai e entendemos que esse é o caminho, né? Dar oportunidade para que conheçam o nosso estado e também buscarmos aí algumas ações de intercâmbio empresarial para o nosso estado e o nosso Brasil, né? A visita de empresários acontece num momento em que os governos brasileiro e indiano prometem aprofundar laços comerciais. A articulação seria uma tentativa de contornar as barreiras tarifárias impostas pela Casa Branca. Os países estão com as tarifas de importação mais altas implementadas pelos Estados Unidos, uma taxação de 50% que afeta a economia dos dois países, que agora tem o desafio de buscar novos mercados para garantir competitividade. Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros mais atingidos pelo tarifaço norte-americano, que entrou em vigor na semana passada. Enquanto a celulose, por exemplo, ficou na lista de isentos, a carne bovina continua taxada. Com uma economia voltada ao agronegócio, somente em 2024, os sul-mato-grossenses exportaram aos Estados Unidos 785 mil toneladas de produtos, o equivalente a 669 milhões de dólares, ou 3,5 bilhões de reais. Essa sobretarifa pode encarecer os nossos produtos lá fora, né?
e os Estados Unidos é um mercado muito consumidor, tem muitas empresas aqui do Mato Grosso do Sul também que exportam para lá e o produtor está inserido nessa cadeia, então a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer daqui para frente também, e não só nos produtos da nossa cadeia, só como produtos de outras cadeias que vão nos abastecer também, né? Para a FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, além de comprometer a confiança mútua, a decisão do governo americano causa insegurança nos mercados e ameaça a estabilidade das cadeias produtivas. Para este economista, os Estados Unidos estão tentando reagir a uma perda de influência na América Latina, especialmente no Brasil, que vem se aproximando cada vez mais da China. Que a nossa indústria de produção está migrando para maquinaria, equipamentos chineses, então eles sabem disso. Então essa reação é econômica, agora você precisa ter um pretexto para você fazer, e o pretexto é político. Continuar exportando você vai. O grande problema é que o teu produto vai chegar lá mais caro, então você vai ter que trabalhar a ponta aqui para compensar esse aumento do produto que você está vendendo lá. Então as empresas vão ter que trabalhar cortes profundos de custo, as empresas vão ter que se especializar para trabalhar melhor. E a exportação de ovos disparou no Brasil no mês de julho. As vendas para o mercado externo registraram um crescimento de mais de 300% no mês passado. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que as exportações brasileiras de ovos subiram de 1.300 toneladas em junho para 5.259 toneladas em julho. Com isso, o volume embarcado, que inclui produtos in natura processados, deu um salto de 304,7% em um mês. A receita gerada pelas vendas externas alcançou 11.800.000 dólares em julho. A alta é de 340,9% em relação aos 2.700.000 dólares registrados em julho de 2024. No acumulado de janeiro a julho, o país exportou mais de 30.000 toneladas, um aumento de 207% em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 9.800 toneladas. A receita acumulada chegou a quase 70 milhões de dólares. Os Estados Unidos se mantêm como principal destino das exportações brasileiras, com impressionante crescimento de 1.419% no volume, somando quase 19.000 toneladas e mais de 40 milhões de dólares nos primeiros 7 meses deste ano. E olha só, não são apenas os humanos que sofrem com a onda de calor na Europa. Está muito difícil até mesmo para os cachorros. Na verdade, esta expressão não está valendo muito para os pets, que se refrescam numa piscina toda equipada e exclusiva na Catalunha, na Espanha. Olhando por esse ângulo, você pode até achar que tem um intruso na piscina. Mas não se engane. Essa piscina em La Roca del Valles é feita e equipada para cachorros. Para amenizar a onda de calor na Espanha, os pets se refrescam à vontade. Temos um pátio onde ele pode correr, podemos até ir para as montanhas, mas a vegetação é bem seca. Não há muitos lugares com esse calor onde haja muita água. E poder vir aqui é uma experiência muito diferente para ele. Ele se diverte e em casa você vê que ele está feliz, parece mais saudável, não está deprimido por causa do calor. Tudo muito organizado para não atrapalhar a diversão. A ideia é garantir o relaxamento e evitar as brigas. Por isso, os grandes ficam separados dos pequenos. É o que podemos chamar de uma brincadeira bem saudável. O calor a los perros em geral não les suele gustar e dias de excessivo calor pode... Os cães geralmente não gostam de calor e dias excessivamente quentes podem levar à insolação. Isso pode ser fatal. Temos muitos cães internados porque vão ao parque para brincar e se exercitar e devido ao calor acabam com temperaturas acima de 40 graus e podem morrer. Ir a lugares com água, levar água, molhá-los, tudo isso ajuda a baixar a temperatura deles e também permite que eles se divirtam. Beneficia a baixar a temperatura e que eles además se lo pasen bem. Quanto a isso,
Não resta a menor dúvida. E olha só, o Japão também vem registrando altas temperaturas, inclusive acima de 40 graus Celsius nos últimos dias. E para evitar o calorão, eles estão inovando. Os fabricantes japoneses estão levando o ar-condicionado para ambientes externos. No distrito comercial de Ginza, o calor extremo está afetando os idosos, com muitos morrendo de insolação. A solução para os japoneses foi instalar ar-condicionado em espaços abertos para aliviar o forte calor que atinge o país. Em vez de criar bolhas cada vez maiores de ar-condicionado, eles estão se concentrando em resfriamento pessoal e eficiente. O resultado de tecnologias que consomem uma fração da energia de um ar-condicionado tradicional e permitem que você mantenha um estilo de vida ativo, mesmo em temperaturas recordes. A lição mais importante, quando o calor extremo se torna a norma, esconder-se não é mais suficiente. Precisa sair, adaptar e inovar. Os japoneses fazem isso há anos e os resultados falam por si. Uma sociedade que continua a funcionar mesmo quando o termômetro marca 41,8 graus. Eles se reinventam e buscam formas alternativas para continuarem trabalhando e superarem o calor sem prejudicar a saúde. Nem tudo precisa ser de alta tecnologia para ser eficaz. Uma das imagens mais marcantes deste verão japonês é ver homens de terno e gravata usando guarda-chuvas como sombrinhas. Essa tendência é incentivada pelo Ministério do Meio Ambiente japonês desde 2019, finalmente superou os preconceitos culturais que associavam guarda-chuvas apenas às mulheres. As temperaturas médias no Japão continuaram subindo após atingirem um recorde em julho pelo terceiro ano consecutivo, enquanto a região nordeste ao longo do Mar do Japão registrou níveis extremamente baixos de chuva, levantando preocupações sobre a colheita de arroz. E agora vamos falar de esportes com Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E o sorteio da Copa do Brasil já saiu e temos os confrontos já definidos para as quartas de final, não é mesmo? É isso mesmo. Boa tarde, Fernando, e muito boa tarde a você de casa. Os jogos já estão definidos e, ao que parece, serão ótimos jogos. E teremos o Clássico Mineiro na Copa do Brasil, que promete ser o grande jogo dessa fase do torneio. É uma promessa de jogão. E os confrontos vão acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro. Vamos conferir como ficou. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Já nas quartas de final, teremos dois clássicos: Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Botafogo. Os outros dois jogos são entre Corinthians e Atlético Paranaense e Fluminense e Bahia. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense vão fazer o segundo jogo em casa. Quem levar a melhor entre Raposa e Galo enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense na semifinal. Do outro lado da chave, o vencedor do Clássico Carioca pega Fluminense ou Bahia. Ou seja, a Copa do Brasil pode ter outro duelo entre cariocas antes da decisão. As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 19 de outubro e os dois jogos da grande final para os dias 2 e 9 de novembro. E além do sorteio da CBF, temos também a opinião de uma inteligência artificial. Conta pra gente. E de acordo com toda a matemática e probabilidades da inteligência artificial, o Corinthians já cai na próxima fase. E na final teremos uma decisão inédita, veja só. Os confrontos da Copa do Brasil já estão definidos e 8 clubes ainda estão na disputa pela taça. A inteligência artificial ChatGPT analisou os confrontos e o chaveamento para apontar quem é o favorito ao título. A IA analisou os seguintes cenários. No Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, o Galo leva uma pequena vantagem pelos últimos anos e por ter um elenco mais forte. Já o Corinthians e Atlético Paranaense, o Furacão se classifica por ter mostrado mais consistência, segundo a inteligência artificial. No Clássico Carioca, o chat classificou o Botafogo como favorito no confronto pelo momento e organização tática. No último confronto das quartas entre Bahia e Fluminense, o chat colocou os cariocas como favorito por serem superiores tecnicamente. Com isso, os confrontos da semifinal seriam Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense e Botafogo contra Fluminense. Na análise da IA, o Atlético Mineiro leva vantagem contra o Furacão, ainda mais se jogar em casa no jogo da volta.
No Clássico Carioca, o chat colocou o Fluminense como outro finalista. A explicação foi que o tricolor carioca costuma crescer em mata-mata. Na decisão, uma final inédita. Atlético Mineiro contra Fluminense. Como campeão da Copa do Brasil 2025, o chat disse Atlético Mineiro. A explicação é que o Galo tem um elenco mais profundo e competitivo, experiência recente em mata-matas, bons nomes em todas as posições e técnico com visão tática e grupo bem ajustado. Bom, e agora uma boa notícia, independente do time que você torça. A CBF decidiu treinar pessoas envolvidas em jogos de futebol para casos de emergências médicas. Conta mais pra gente, Felipe. E parece que o principal foco seria tratar problemas cardíacos que exigem o uso de aparelhos para reanimação. Essa é uma excelente iniciativa do principal órgão do futebol, porque infelizmente já vimos muitos casos assim se tornarem fatais. A Confederação Brasileira de Futebol promove um encontro nacional com médicos ligados ao futebol para capacitação em atendimentos de emergência cardíaca em campo. A iniciativa busca reforçar a prevenção e o pronto-socorro em situações críticas, como a que vitimou há um ano o jogador uruguaio Juan Esquerdo, do Nacional, que sofreu uma arritmia durante a partida contra o São Paulo no Morumbi. Segundo a entidade, participarão do treinamento 105 profissionais médicos que atuam em clubes das séries A, B, C e A1 do Campeonato Brasileiro, além de representantes das 27 federações estaduais e das seleções de base. As atividades serão realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O programa, organizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, terá abordagem teórica e prática sobre o reconhecimento rápido e o tratamento de emergências cardiológicas, como a chamada morte súbita em eventos esportivos. Um dos pontos centrais da capacitação será o treinamento no uso correto do desfibrilador externo automatizado, realizado em laboratório especializado, visando garantir respostas ágeis e eficientes no atendimento. A CBF afirma que a medida integra um esforço contínuo para levar os padrões de segurança médica no futebol brasileiro, protegendo atletas e reduzindo o risco em partidas e treinamentos. Bom, Fernando, eu fico por aqui, mas domingo que vem a gente se encontra de novo para falarmos de mais esportes. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela participação e até o próximo domingo. Bom, e essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Um ótimo fim de semana, muito obrigado pela companhia e até mais!